Em 2016, os brasileiros foram às urnas para escolher os prefeitos e vice-prefeitos das cidades, vereadores das câmaras municipais e governadores do estado. Os resultados do segundo turno no país mostraram a disputa mais fragmentada do que nunca. Partidos pequenos ganharam capitais importantes, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E outra questão chamou a atenção. Como ler adequadamente os números das eleições municipais de 2016 com seus votos não válidos e abstenções? A reforma eleitoral precisa ser revista em face das últimas eleições? E o Caixa 2 deve ser criminalizado especificamente no âmbito eleitoral? E qual o papel das empresas que deixaram de contribuir para as eleições municipais de 2016? Daniel Falcão, professor de graduação e pós-graduação da Escola de Direito de Brasília, coordenador adjunto do curso de especialização em Direito Eleitoral. Carlos Eduardo Frazão, mestre em Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro, professor de Direito Constitucional e Eleitoral do Instituto Brasiliense de Direito Público. A gente agradece a presença do Dr. Daniel Falcão, muito obrigada. Obrigado. Obrigada também ao Dr. Frazão, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu de receber o convite. Bom, e para começar o nosso debate de hoje, eu vou começar aí perguntando ao Dr. Daniel sobre esse panorama que nós tivemos com essas eleições de 2016, que nós tivemos um aumento de abstenções, aumento do número de votos nulos, aumento do número também de votos brancos. A que se deve, né, esse quadro? Qual é a sua opinião em relação a essa visão que nós tivemos de 2016, a esses resultados, inclusive com números onde se tem registrado aí que foi o maior número de votos, na verdade, não válidos na história das eleições brasileiras? Na verdade, o número de votos não válidos e abstenções no Brasil nunca foi baixo. Diante do fato que a Constituição diz que o voto é obrigatório, e paradoxalmente, no Brasil, a abstenção sempre teve um número alto, por volta de mais ou menos 20% das pessoas aptas a votar não vão votar, por N motivos, e o número de votos brancos e nulos, ou seja, pessoas que vão votar, cumprem com sua obrigação constitucional, porém escolhem não votar em ninguém, em nenhum partido, cresceu também nessa última eleição. Isso se deve ao fenômeno político mundial em que as pessoas estão demonstrando um cansaço com os políticos tradicionais. Então isso aconteceu na Inglaterra, isso aconteceu em outros países da Europa, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos também, na última eleição presidencial, e no Brasil não foi diferente. Diante desse quadro de muitos escândalos, de crises políticas sucessivas no Brasil, somado com a crise econômica, penso que os eleitores demonstraram sua insatisfação com a classe política brasileira, se abstendo de votar e, quando votando, crescendo o número de votos em branco e nulo, ou seja, os votos não válidos. Professor Daniel Falcão estava se referindo a essa questão da insatisfação com a classe política em geral, que é apontada sempre como uma das razões pelos estudiosos de fato. Né? Uhum. E um dos resultados curiosos, ou pelo menos, vamos dizer assim, coerentes, mas não deixa de ser curioso, é de que alguns não políticos acabaram vencendo eleições nesse último pleito de 2016 no Brasil. Quer dizer, a gente teve ao lado dos não votos, né, que incluem os votos nulos, as abstenções e aqueles votos em branco, a gente teve então um número alto, muitas vezes mais alto do que o número do primeiro colocado, não é? Quer dizer, houve mais não votos do que votos para quem venceu a eleição. E quem venceu a eleição, em algumas circunstâncias, inclusive em algumas capitais do Brasil, foi um não político, quer dizer, alguém sem qualquer tipo de experiência pregressa no âmbito da política brasileira. Será que isso se mostra como uma perspectiva para o futuro? Esse diagnóstico, eu acho que ele, além desse fator que o Daniel bem apontou, professor André, de que há um descolamento da sociedade civil em geral, da classe política, eu acho que associado a isso, acho que o desenho institucional da nova mini-reforma, que a mini-reforma trouxe, eu acho que contribuiu um pouco para isso. Com o encurtamento das campanhas, do período de campanha, né, se criou um período que eles chamaram de pré-campanha, ou período democrático de debate, em que
como a gente tem um período reduzido de campanha, você não consegue testar esse tipo de candidato no debate público. Então, de certa forma, o desenho contribuiu para que essas pessoas que não têm essa tradição política, né, eles, de certa forma, conseguissem, né, ter um certo destaque. Isso, é claro, que somado a outras coisas, não apenas o fato de não serem políticos, mas alguns deles, inclusive, de notório poder econômico, né? Então, acho que não só o descolamento da sociedade em geral levou a esse tipo de resultado em algumas capitais, grandes capitais, mas também tem que ser somado outros fatores, desenho institucional, com a decisão do Supremo na DIN 4650, e também o encurtamento do período eleitoral, que eu acho que não houve a possibilidade de você submeter as ideias, de certa forma, se eram substantivas ou não. Então, essa pessoa não foi escrutinada. Então, essa redução, eu acho que do ponto de vista eleitoral, deixou um pouco a desejar, mas... Somado ao descontentamento populacional, sim, né, da população, na verdade, em relação a esse abismo que há entre aquilo que se propõe fazer e aquilo que efetivamente é feito por aqueles que são eleitos, não é mesmo? Uma outra estatística interessante que podemos apontar para mostrar esse descontentamento da população em relação aos políticos é que nós agora em 2016 tivemos a 5ª eleição municipal com possibilidade de reeleição, ou seja, desde a emenda constitucional 16 de 97, e essa foi a eleição municipal com o menor índice de reeleição de prefeitos. Então, mesmo com o período mais curto de propaganda, que tenderia a favorecer os candidatos já conhecidos, ou os que estão pleiteando a reeleição, nós tivemos o menor índice de reeleição de prefeitos dessas últimas 5 eleições municipais, desde 97, quando foi permitida a reeleição à Casa do Poder Executivo no Brasil. Então, isso mostra também outra estatística que mostra o descontentamento da população em relação à classe política. Teve um outro detalhe também, doutor Daniel, é que a gente se imaginou aí num determinado momento que esse descontentamento iria levar que aqueles votos, na verdade, fossem para a oposição, e não foi bem isso que aconteceu, né? Nós não tivemos nem sempre o descontentamento da população, nem sempre elegeu alguém do partido oposto, né? Por conta exatamente dessas abstenções, dos votos nulos, dos votos em branco. Então, de certa forma, me parece que o eleitorado brasileiro tem demonstrado, por meio dessas atitudes, uma insatisfação e de que há necessidade de uma reforma. E aí, o que seria importante numa reforma política para mudar esse quadro de eleições no Brasil? O problema, na meu ver, da legislação eleitoral brasileira, ela é muito confusa e ela não garante que a Constituição determina que ela tenha que garantir, que a normalidade e a legitimidade das eleições. E você tem vários diagnósticos. Um dos diagnósticos, por exemplo, é o excessivo número de partidos. Você pode fazer até esse diagnóstico. Nós temos 35 partidos registrados no TSE. Mas, ao mesmo tempo, a eleição de 2016, houve um crescimento do número de votos na eleição para prefeito e para vereador nos partidos pequenos. Então, isso pode demonstrar que a população é contrária a isso. Você vem vendo o crescimento nas últimas eleições dos votos nos partidos pequenos. Isso também pode ser interpretado como uma forma do eleitor demonstrar que ele não está mais satisfeito com os partidos maiores. Até a questão do financiamento, que, como bem apontou o Frazão, houve uma mudança legislativa diante de uma adesão da STF proibindo o financiamento de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, de empresas, e o que aconteceu nessas eleições foi uma quantidade de dinheiro muito pequena nas campanhas, porém a necessidade de dinheiro continuou grande, porque as campanhas brasileiras são baseadas praticamente em propaganda na televisão, pelo menos nas principais cidades, ou seja, você precisa de muito dinheiro e foi cortada a principal fonte, gerou um outro problema que não tinha lá atrás, que foi a falta de dinheiro, e aí muito se diz que alguns candidatos procuraram métodos mais escusos para financiar suas campanhas. É sempre muito difícil, né, tomar medidas de mudança do sistema representativo ou que afetem o sistema representativo, a mudança das regras eleitorais, porque a gente não há condições de antever o resultado final. A gente está vendo exatamente essa mudança institucional, desse quadro todo estrutural, que gerou certamente consequências que não eram imaginadas à época, até porque, com o decorrer do tempo, outros ingredientes e complicadores foram se somando até se chegar no momento das eleições e culminou exatamente para alguns, nessa perplexidade que foi
não é, os não votos e as eleições de supostamente não políticos, que a gente sabe que, evidentemente, que é preciso estar integrado para ser eleito, né? Mas... Exatamente. Corroboro, endosso as sugestões que o Daniel fez, sobretudo na que tange a pulverização partidária que nós temos. Inclusive, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal, em alguns pronunciamentos, contribuiu para esse cenário. Né? Acho que toda a intervenção do Supremo em matéria política tem gerado algum efeito, algum dano colateral que, de certa forma, desarticula ou cria algumas consequências indesejadas. Né? No caso, a própria decisão da cláusula de barreira, depois a própria fidelidade partidária, depois a direito à portabilidade, tudo isso acabou gerando um caldeirão que hoje fica até mesmo lá atrás, voltando um pouco mais à emenda 52, né, que houve, hoje, para você acabar com a coligação, muita gente diz que tem que haver uma emenda à Constituição. Eu tenho certa dúvida quanto a isso, acho que não houve uma constitucionalização da coligação, mas acrescentando um ponto que eu acho que a reforma política deve tratar necessariamente, é a ampliação dos mecanismos de participação popular. Eu acho que é preciso haver mecanismos, flexibilizar a iniciativa popular de leis e você criar mecanismos, talvez, para que haja mais consultas diretas, como referendos, plebiscitos, porque talvez isso seja uma forma de resgatar em temas que sejam caros à sociedade, que ela diretamente se pronuncie, dado esse ato que existe entre classe política e a sociedade em geral, os cidadãos em geral. Então, acho que talvez uma reforma política, eu não tenho visto isso. Ninguém está discutindo a inclusão da população, né, nesse grande jogo democrático que a gente tem. Na verdade, isto também vai requerer, por parte do Estado, um ajuste, no sentido de que o Estado não só esteja preparado, organizado para poder oferecer, não é, consultas populares e etc., mas que também, a gente sabe, no âmbito nacional, não é, realizar isso tem um custo elevadíssimo para o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem realiza no âmbito nacional essas possibilidades. Então, é claro que são mecanismos que podem não necessariamente depender de plebiscitos ou consultas populares amplas, mas que podem ampliar, nessa medida em que o Frazão estava colocando, ampliar a participação e com isso elevar provavelmente a consciência eleitoral do cidadão, não é? Exatamente. Mas a gente vai agora fazer uma pausa, vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre as eleições de 2016 e suas perspectivas. As eleições 2016 e as perspectivas são o assunto das nossas reflexões de hoje. As pessoas estão demonstrando um cansaço com os políticos tradicionais. Com o fim das doações empresariais, do fim da doação de pessoas jurídicas, para ser mais preciso, eu acredito que houve realmente uma repaginada na distribuição das forças políticas. Nós falamos no primeiro bloco sobre o resultado das eleições de 2016. Agora, gostaria de abordar com os nossos convidados o Caixa 2 e também, obviamente, o que deve ser feito daqui para frente para tentar melhorar o nosso modelo eleitoral. Começando aqui com o Frazão. Como é que fica a situação do Caixa 2? Foi uma boa experiência? Foi relevante para a sociedade ou o resultado final talvez não tenha sido o esperado e, como você já disse aqui, há efeitos colaterais inesperados? Eu ainda acho cedo para a gente conseguir fazer uma análise ampla sobre essa eleição. Muito se falou que essa seria a eleição do Caixa 2 e no jargão eleitoral do 30A, né, da ação de captação ilícita de recursos eleitorais. Como o Daniel falou na primeira parte do programa, existem, né, boatos de que muita gente se valeu desse expediente não republicano, que é você contabilizar dinheiro em campanha fora daquilo que realmente vai ser prestado, né, à Justiça Eleitoral. As prestações de contas ainda vão chegar, então acredito eu que só com
passar do tempo, que acho que a gente vai poder fazer, olhar para trás e verificar se essa experiência foi de fato exitosa ou não, para daí aperfeiçoar na parte de prestação de contas. Eu acho que o que houve de relevante nessa última eleição foi a fixação de teto. Eu acho que isso realmente, de certa forma, é uma grande contribuição. Se eu tivesse que apontar uma grande contribuição, foi a fixação de gastos, que eu acho que essa é a grande preocupação que o Supremo teve lá na adesão do financiamento, e eu acho que evitar essa plutocratização do processo político, evitar essa captura do político pelo poder econômico. O que o Frazão mencionou, que a questão do teto, me parece realmente importante, não é? Porque a grande preocupação é que o poder econômico seja capaz de cooptar, não é, os agentes políticos, os futuros mandatários eleitos e possa, de alguma maneira, gerar todas essas dificuldades que nos últimos tempos no Brasil a gente tem assistido exatamente o que aconteceu. Então, talvez o estabelecimento do teto seja uma medida eficaz e também medidas que permitam, inclusive as pessoas jurídicas, porque eu particularmente entendo que as pessoas jurídicas podem ter interesses legítimos do ponto de vista político eleitoral, inclusive não só do óbvio que seria do ponto de vista da política econômica nacional, né? Mas também do próprio ponto de vista político eleitoral. Então, talvez mecanismos que não passem necessariamente por grandes somas de dinheiro, não é? Mas que passem por uma possibilidade de que essas pessoas participem mais intensamente do que eu acho que é essencial num processo político eleitoral, que é a informação, a divulgação de projetos e de propostas efetivas de discussão de mérito. Né? Não o uso de dinheiro, que acabava também ocorrendo muito, né? Que era simplesmente para panfletagem, para simplesmente divulgar de uma maneira menos ligada à discussão de mérito, mas mais ligada àquelas perspectivas de massa, né? De tentar cooptar pela insistência e não pela discussão das ideias. Talvez mecanismos que nos possam levar a esse modelo. Seria possível isso? Essa questão do teto, eu achei interessante, concordo com o que o Frazão falou, com o que o professor André também falou, mas nós temos que lembrar também que em algumas cidades o teto fixado ele é irreal. Sim. 10 mil reais para uma candidatura para vereador é um valor irrisório. Então, eu acho que a questão do teto pode funcionar e nas cidades grandes funcionou, mas não nas cidades pequenas o valor de 10 mil reais para vereador e 100 mil reais para prefeito é irrisório. É achar que estamos vivendo em país de conto de fadas. Não dá para fazer a campanha com 10 mil reais em praticamente qualquer cidade que seja do Brasil. Então, temos que ter um limite. O maior problema do financiamento de campanha na legislação passada era limites muito leves. Agora, tem limites em alguns municípios muito exagerados. Isso, de certa forma, contribui para você burlar e utilizar esses mecanismos de caixa 2. É um incentivo, praticamente. E o modelo de financiamento exclusivamente público, ele ofereceria maiores vantagens? Ele oferece algumas vantagens. Eu tenho um problema, e aí eu confesso, não tem como descontextualizar do meu marco filosófico, acho que não. Acho que não seria jogar isso na conta do contribuinte num cenário de crise no país, você colocar de certa forma, você tem um problema, do financiamento exclusivamente público tem um problema necessariamente de democracia partidária. Então, você não adianta colocar só o financiamento exclusivamente público, aliás, até a proposta que tem do deputado Marcos Pestana fala de transferência no imposto de renda, tem até um problema de um viciozinho formal de inconstitucionalidade lá do 67, de vinculação, mas eu acredito que tem que ter uma rediscussão sobre, isso passa na reforma política também, sobre democracia interna de partidos. Recentemente até o Tribunal Superior Eleitoral deu uma contribuição muito importante, trazendo a competência das discussões partidárias para a justiça eleitoral e, de certa forma, dizendo que não existe espaços imunes ao controle jurisdicional, que as discussões partidárias também em alguma medida, são sindicáveis judicialmente, porque não é possível que você venha uma decisão do presidente do Diretório Nacional e destitua uma comissão provisória ou algo do tipo. Então, a discussão de financiamento passa necessariamente também pela discussão de lista aberta, lista fechada, democracia partidária.
Então, mas do ponto de vista filosófico, eu sou contra. Eu acho que você mas, pode... Do ponto de vista atual mesmo, falando hoje em dia, quer dizer, a questão da democracia interna dos partidos ela ainda já é extremamente importante. Sim. Porque não só porque já existe em parte, um financiamento público, né, dos partidos, por conta do uso do espaço da TV, rádio, por conta do fundo partidário, né, mas também porque esses partidos são necessariamente o caminho para o cidadão percorrer para chegar até o poder. Quer dizer, os grupos ideológicos só podem chegar ao poder, só podem se tornar governo ou governantes por meio de partidos políticos. Os partidos políticos não podem ser tratados como entidades privadas, exclusivamente privadas, como entidades que têm donos, não é? Ou que têm interesses que superem o público. Exatamente. A Constituição diz isso. Porque o exercício da parcela da soberania estatal, ela necessariamente é condicionada à filiação partidária no Brasil. Tem até aquele caso na década de 20 das primárias brancas lá nos Estados Unidos, em que o Partido Democrata do Texas havia algumas leis e depois alguns regramentos estatutários que proibiam negros de participarem das primárias, de votarem, inclusive, e a Suprema Corte, em diversos casos, invalidou, seja a legislação, seja as disposições estatutárias, até, inclusive, aquela teoria da função pública, né, lá da State Action, foi desenvolvida nesses casos, em que proibia, justamente por isso. Então, você tem... E lá ainda se permite a candidatura independente, o que aqui não é permitido, né? E para finalizar a nossa discussão, nós já estamos caminhando para o fim, eu queria saber dos senhores se a obrigatoriedade do voto, se ela traz alguma interferência nesse cenário ou se isso independe dessa obrigação contida na Constituição Federal. No Brasil, na verdade, o voto é obrigatório no papel, né? É muito fácil justificar o voto no Brasil e mesmo que você não vá justificar, é muito fácil. A multa é um valor irrisório, muito baixo. Não é um grande problema você deixar de votar. Tanto é que os níveis de abstenção aqui no Brasil são bastante altos. Agora, muita gente ainda acha que o voto é obrigatório de verdade, então vai lá votar, nem sabem quem está votando. Isso, obviamente, é uma interferência bastante grande nas eleições, porque boa parte da população, infelizmente, não tem acesso ou não se interessa em política e acha que o voto, entende que o voto é obrigatório, ele é mais ou menos obrigatório no Brasil, né? E acaba votando e nem sabe o que está fazendo. Então isso interfere em tudo, interfere em quem é eleito e nas políticas públicas, nas ideias que são debatidas no Congresso. Isso é uma coisa que toda vez que se fala de reforma política, pensa-se em revisar, mas acho que boa parte da classe política tem medo de revisar e deixar de vez o voto facultativo no Brasil. Então fica essa coisa de um voto mais ou menos obrigatório, como é que funciona hoje. Doutor Frazão, o que o senhor pensa em relação a isso? De fato, como o Daniel falou perfeitamente, o voto no Brasil é obrigatório de fachada. É muito débil a obrigatoriedade, não tem mecanismos que, de certa forma, obriguem realmente, efetivamente, o cidadão a ir às urnas. As sanções são bem irrisórias, bem ínfimas. Eu não sei até que ponto a mudança da obrigatoriedade constitucional para facultativas impacte muito. Acho que realmente, como o Daniel falou, existe um receio pelo inesperado. Então, por cautela, mantém-se o status quo. Né? Mas eu não sei como. Eu prefiro o modelo do voto obrigatório. Talvez a gente poderia repensar mecanismos de incentivo educacionais para que forçassem as pessoas a irem. Forçar aqui no sentido não literal da palavra, mas que estimulassem as pessoas, os cidadãos a irem às urnas e se conscientizarem e votarem de certa forma consciente. Né? Eu acho até, inclusive, que talvez um papel institucional interessante que poderia compelir, tem muita publicidade institucional para que as pessoas vão às urnas. Né? Eu acho que poderia haver, inclusive, um upgrade disso, que elas deveriam ter uma propaganda que estimulasse elas a se candidatarem. Né? E aí, de certa forma, esse engajamento seria até maior. Eu sei que existem cientistas políticos que me criticariam porque eles acham que tem que haver limite eles acham que não pode haver 2.000 candidatos. Eu acho que não. Acho que quanto mais pessoas tiverem, quanto mais ideias circularem no debate público, melhor para a democracia.
Tem muita coisa para discutir sobre esse tema, não é mesmo? Tem bastante. Por hoje nós ficamos por aqui. Nós falamos sobre eleições 2016 e perspectivas. Obrigada aos nossos convidados de hoje e muito obrigada a você que está em casa e nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.